Fala Brasil, olha aqui nós mais uma vez gravando um episódio de Heróis Anônimos. Dessa vez estou com duas pessoas aqui, são irmãos, acho que vocês podem ver, né? São parecidos, parece um pouquinho, o Rafa e o Rodrigo. E eu vou abrir meu coração para vocês, porque a gente se conheceu num grupo de empresários. E era um grupo que formava conselhos, né? Então é um conselho ali de 8 empresários, mais ou menos no mesmo nível de faturamento e de crescimento. E quando foram apresentar as empresas, eles se apresentaram como uma empresa que agilizava o processo de cidadania. Na época eles faziam só cidadania italiana. E eu confesso que eu fiquei com preconceito. Eu falei, porra, os caras que vêm de cidadania estão aqui nesse grupo de empresários, que negócio é esse? Criei o preconceito quando eu fui conhecer a operação deles, isso em 2019. Eles já tinham ali aproximadamente umas 30 pessoas na equipe. Eu fiquei impressionado com o processo que eles tinham, com a capacidade que eles tiveram de organizar o negócio, e hoje são aí um dos empresários que eu mais admiro. Não é à toa que a expectativa de faturamento desse ano agora, de 2022, é terminar com 50 milhões, é isso? 54. 54 milhões, 54. Ano passado terminaram com 21 milhões, saíram inclusive até na Isto É. E hoje a gente vai entender como que eles conseguiram fazer essa proeza com uma empresa que nasceu em 2019, conseguir em 3 anos chegar em números que são, assim, admiráveis, né? Então, parabéns para vocês. Mas conta para mim, tô curioso, por que cidadania italiana, como montar um negócio voltado para a cidadania italiana, como é que nasceu isso no coração de vocês? Acho que muitas empresas, e a nossa inclusive, né, nasce muito de uma dor, né? Acho que vários negócios nascem assim, né? Você vai pesquisar. Então, com a dor, a gente fez o nosso processo, a minha família que fez o processo junto com a gente, e é um processo muito arcaico, muito demorado. Só para vocês terem ideia, é um processo nosso, foi um processo até rápido, durou 10 anos, né? Muitas pessoas não fazem o processo porque eles desistem por causa da burocracia. É impossível, é muita burocracia, é muito demorado, é muito papel, é muito documento, é muito erro que pode acontecer durante toda essa jornada. Tem que ir na Itália buscar a certidão, aí tem que ir no cartório legalizar a certidão, é muita coisa, né? E aí a gente viu que tinha uma dor muito grande. Quando a gente fez o nosso processo durante 10 anos, cara, não é possível que tem que ser. E durante essa jornada, quando a gente estava fazendo o nosso processo, eu tinha uma oportunidade de morar fora, e aí uns amigos meus, né, para ir morar em Portugal, meus amigos, cara, você tem direito de cidadania italiana, você está fazendo esse processo, será que não tem como você acelerar seu processo, ou ver algum advogado? E aí eu fui entrar muito nesse mercado de cidadania europeia, pesquisar como é que era, e aí eu percebi algumas coisas, né? Eu hoje falo muito sobre isso, cara. A gente é um mercado do sonho. É um mercado muito parecido com o mercado de jogador de futebol, mercado de casamento, né? De modelo. É mercado do sonho. Então, o que tem mercado de sonho, né? Primeiro, escuta que vai no sonho. Não tem preço. Então, o mercado do sonho, a gente percebe que é um mercado que é muito fácil das pessoas serem passadas para trás. E a gente quase caiu num golpe, né? E era normal, assim, você não caiu no golpe, cara, então você não fez cidadania italiana, porque é normal você colocar no Google cidadania italiana, fraude, golpe e tudo mais, tem muito que é sonho, né? Então o cara pega a sua grana, fica te enrolando ali 2, 3 anos, some com o seu dinheiro e beleza, é isso. Então muitas pessoas acontecem dessa maneira. E aí a gente já nasceu para ser diferente. A gente falou, cara, como a gente é de tecnologia, tanto eu e o Rô, falou, como é que a gente faz para criar algo, né, que nasça totalmente diferente, que tenha transparência que nem outra empresa tenha, né? A gente é a única empresa que tem aplicativo para o cliente. A gente fala que a gente é uma cozinha com as paredes de vidro. O cliente, cara, a gente empodera o cliente a nos cobrar. Então, enquanto outras empresas tá fazendo um processo, e você pergunta, como é que é o processo? A empresa fala, tá andando, você não sabe o que significa isso. Com a gente, o cliente, olha, a tradução já tem 3 dias e não está pronto, porque de cima eu cliquei e vi a tradução, eu vi o documento, eu vi que vocês acharam tal certidão, a gente empoderou o cliente. Sensacional. Cara, empoderar o cliente a nos cobrar é difícil, porque né, o Rodrigo vai saber melhor do que eu, porque se a gente não arruma o back-office, né, se a gente não arruma a estrutura, o cliente está vendo todos os seus furos. Sensacional. Então isso a gente teve que melhorar muito. Isso tudo por dor que vocês tiveram no processo de vocês. Vocês têm quantos anos hoje? Eu tenho 38. Tenho 32. 32. São irmãos, não são gêmeos, né? Já descobrimos, não, apesar... Eu mais velho agora. Agora revelou. 38, 32. Então, quer dizer, vocês começaram o processo, você já trabalhavam ou não? Já. Que foi... Não trabalhava com cidadania, não? Não, vocês trabalhavam no mercado, sim. E vocês ficaram 10 anos, vocês são desenvolvedores, né? O Rafa é desenvolvedor, eu sou infra. Ah, você é infra. Tá. Tudo de TI, né? Tudo de TI, Pra quem... Basicamente, eu sou o que você chuta, o Rafael que você xinga.
Entendi. Então, vocês ficaram 10 anos nesse processo e despertaram. Vocês já empreendiam antes de... Eu já. A gente já empreendeu junto. Isso o Rodrigo tinha, né? O Rodrigo tinha 14 anos, eu tinha 19. A gente começou a vender cabo de celular no Mercado Livre. Olha que louco. A gente virou o Mercado Livre Gold. A gente tinha os selinhos, porque a gente vendia bastante cabo. Então eu fazia em casa, a gente comprou impressora, comprou tudo, eu preparava e o Rodrigo levava nos correios e ele ficava atendendo, né? Eu olhava a minha conta de banco. Então, cara, eu sou muito pequenininho, que cresceu bem rápido. No cabo de celular, legal. Isso quando? Nem sei, 98, sei lá. Há muitos anos atrás. A questão é que na época havia uma brecha porque não vinha cabo de celular nos celulares. Cabo de dados, era um dados. cabo para passar Toque musiquinha, eu colocava toque policria, um CDzinho que você gravava, tinha toque polifônico, cara. Então Entendi. A gente conseguiu fazer um negócio que não existia, vendendo no Mercado Livre naquela época, de forma totalmente arcaica e amadora, né? Imprimia os adesivos, o Rodrigo fazia isso, imprimia, não sei o que, e eu, quando ia pra faculdade, pegava a sacolinha, passava no correio, deixava a faculdade, saía do... Legal. Pegava os códigos de rastreamento, pegava pro Rô e o Rô mandava. Isso... Então você já tinha um viés de empreendedor, né? Já tiveram essa experiência. E além de irmãos, né? Um sócio natural ali, dividiam a mãe e os pais, enfim. E aí também já empreenderam juntos. Então eu imagino que vocês sempre foram muito amigos, né? Assim. Sim, a minha família é muito unida, né? Legal, sensacional. A família toda muito unida. Tá. E aí quando foi? Aí vocês tiveram essa dor do próprio processo de vocês, e quando foi que vocês tiveram o insight, cara, vamos criar alguma coisa? Teve um insight específico ou... Então, o insight acho que foi ali em 2018, foi justamente quando a gente viu a quantidade de fraudes que tinha. Na época, eu cheguei até a visitar e até falava com o Rô, que eu fui para BH, eu visitei alguns escritórios que faziam isso lá na cidadania europeia, fui conhecer. E, cara, cheguei no escritório que me assustou porque tinha uma pilha assim, de certidões juntas. Assim. Mas você ia, só para eu entender, você ia conhecer esses escritórios já com a visão de empreender, tá? Porque em tese a tua cidadania já estava bem resolvida. Já não tinha mais o que fazer, já estava andando. Tá, mas você foi pensando no negócio mesmo. Exato. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, cara, como é que vocês fazem o processo conversando? E aí o cara tinha uma pilha de certidões. Eu falei, cara, que família gigante, né? Uma pilha até umas 200. Ele, não, cara, esse certidão aqui eu não sei de quem é, sabe? Assim, tudo bagunçado, porque não existe, não tem tecnologia para orquestrar. Processo de cidadania, exemplo, Pedro, você tem um irmão, para fazer o seu processo, seu irmão é diferente, cara. Irmão, porque você é casado, ele é solteiro, você mora em Brasília, ele mora em São Paulo, muda tudo. Então a gente tinha que criar uma plataforma que eu conseguisse orquestrar qualquer coisa. É muito louco, né? E diferente. 2 irmãos, eu tenho que orquestrar processos diferentes. E aí a gente viu que é uma pilha de papel que o pessoal não conseguia entender. Aí eles tinham outra dor que eu falava, tá, mas por que você não contrata mais gente? Ele, você conhece fulano de tal, concorrente? Conheço. Era meu funcionário. Eu contratei, ele aprendeu, saiu, virou meu concorrente. Entendi. Então geralmente eles trabalham sozinhos, na grande maioria. Ou trabalhando com uma família. sobrinha, um primo, enfim. E aí, cara, a gente falou, puta, é um mercado que não tem tecnologia, pô, eu e o Rô somos tecnologia. É um mercado que, cara, não tem plataforma para orquestrar, a gente tentou olhar algumas plataformas, não tinha. Cara, eu trabalhei minha vida inteira em sistema bancário. Então todos meus amigos iam sistemas para banco, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, eu inclusive. Eu falei, pô, por que a gente não pega, né? O Rodrigo conhece muito de processo. Lá na Anvisa, com o time e tudo mais. Serviço Federal, Anvisa e outras empresas que trabalham. Então a bagagem da atividade de fim de vocês, que é de tecnologia, de infra e desenvolvimento, já era robusta, né? Toda a diferença. Era só vocês usarem o know-how que vocês tinham por uma oportunidade de mercado, basicamente. Desenvolve sistemas bancários que tem segurança, que tem escalabilidade, que não pode ficar fora do ar durante 1 segundo, porque é um prejuízo milionário e tem toda uma infra. Pô, então caramba, eu tenho esse conhecimento. Eu fiquei 10 anos no sistema bancário, sendo arquiteto de sistemas da Caixa Econômica e de outros, junto com outros amigos meus que a gente contratou para fazer isso e não desenvolver uma plataforma que não existe, sabe? Então, assim, na época, quando a gente fez a plataforma, foi no mês de 2018, a gente juntou no Subway, daqui na Asa Sul, ali, vamos comer o Subway e fomos rabiscar como é que era a plataforma, assim, no papel lá, aqui vai orquestrar, vai não sei o quê. Cara, galera, quanto tempo a gente vai desenvolver? A gente colocou lá uma deadline de desenvolver até o meio do ano de 2018. Mas era tão, nem a gente sabia a complexidade. A gente tinha que desenvolver a nossa própria engine de fluxo, né, de workflow, enfim, a plataforma era para ficar pronta em junho, né, aí depois foi para agosto. Foi postergando de 3 em 3. 3 em 3, e já tinha algumas pessoas que queriam fechar com a gente. Quando vocês sentaram em janeiro de 2018. Para tá. desenvolver a plataforma.
Tá. E a gente não queria... No novo projeto novo. Tipo, esse ano a gente vai desenvolver esse projeto. E a gente colocou como uma meta que é o seguinte, a gente não quer pegar nenhum cliente se a gente não tiver a plataforma, porque senão a gente vai ser igual a todas as outras empresas. A gente já quer nascer diferente. Então a gente só quer nascer quando eu conseguir colocar a história do Pedro dentro da plataforma e essa plataforma conseguir orquestrar para que eu consiga não ter cliente no limbo, não ter cliente que não consiga acompanhar o que está fazendo. Cara, a primeira versão do app era muito ruim, você tem noção tão ruim que era. Tanto é que a gente jogou fora e desenvolveu de novo. Mas ela foi muito importante para a gente saber que ela era muito ruim. Então assim, a gente nasceu já com toda a plataforma pronta. A primeira vez, isso em 2019, nosso primeiro cliente já nasceu dentro da plataforma, ele está lá cadastrado, bonitinho e tudo mais. E a plataforma é viva, né? Cada 15 dias a gente tem a atualização. Assim, interessante, porque na verdade a gente pensa que o negócio nasceu em 2019, mas na verdade não nasceu em 2019, nasceu 10 anos antes. O CNPJ nasceu em 2019. Não, mas eu digo, até o know-how, a experiência de vocês contou muito para essa velocidade do crescimento do negócio, né? Eu gosto muito de citar o Flávio Augusto, é um empresário que eu admiro muito. E o negócio dele no primeiro ano, eu li o livro dele, no primeiro ano ele faturou numa escola só 500 milhões. E na verdade mas foi o primeiro ano de empresa, mas ele trabalhou 4 anos no outro negócio. Então, na verdade, não era o primeiro ano da empresa, era o 5º ano de atividade dele naquele negócio. Então, né, se a gente for pensar, e aí eu estou citando isso porque, infelizmente, eu que trabalho no mercado financeiro, o mercado financeiro ele é engraçado, porque para algumas pessoas ele apresenta um medo de ser muito arriscado, de perder dinheiro. Para outras pessoas é um negócio muito sexy, no sentido de que é ali que eu vou botar meu dinheiro, o negócio vai acontecer, não vou precisar mais trabalhar, vou ficar rico, vou fazer trade. As pessoas, elas ainda acreditam no dinheiro fácil. Então, quando eu trago uma perspectiva de um negócio de vocês que não tira o ponto de ser muito admirável de 2019, foi quando nasceu, para 2022 você tem um baita crescimento, mas as pessoas têm que saber que vocês estão plantando isso desde quando vocês saíram da faculdade, começaram a trabalhar, experiência em desenvolvimento e quebrando cabeça, e vocês pegaram toda essa bagagem e conseguiram imputar numa oportunidade que vocês acharam, né? Então, assim, juntou o know-how de vocês com a ousadia de querer fazer um negócio diferente, né? Então... E acho que é muito isso, assim, acho que esse know-how, assim, às vezes a gente tem uma conversa que já despertou algum insight, mas que a gente nem se importou naquele momento, mas 3 anos depois fala, caraca, você tem uma ideia que foi baseada numa conversa de 3 anos atrás, a gente teve muito isso ao longo da nossa trajetória, que fez a gente pivotar um negócio por causa de um papo descontraído de 3 anos. Então, assim, é isso, é estar atento, né? Porque tem muitos insights no momento todo, que a gente não vai aproveitar todos, e faz parte, né? Mas é estar atento, estar com essa escutativa e saber, cara, será que eu não consigo pegar alguma coisa que voltar ao meu negócio, fazer melhor? Mas num papo desse aqui que a gente tem, né, que eu não consigo pegar esse site que sabe, né, a vida do meu negócio, eu acho que é bem isso. A gente aproveitar uma coisa de uma conversa já valeu. Já valeu. Conversa, né? É isso mesmo. Mas, pô, sensacional. Aí, voltando ali, vocês desenvolveram, vocês quiseram que o primeiro cliente já estivesse dentro da plataforma, com a plataforma que não adiantou de nada, morreu, fizeram outra, mas sensacional. Manteve o app, que era tipo um pedacinho da plataforma que você só acompanha, ela que morreu, ela que a gente já está na 3ª versão, inclusive. Ela era muito ruim a usabilidade. Então, quando a gente não sabia que ia ter processos tão grandes, né, quando a gente botou para rodar, quando a gente foi ver o app, a usabilidade era ruim. A plataforma continuou igual, mas o app a gente teve que fazer a 2ª versão, foi muito melhor. E que já morreu, já está na 3ª versão, então sempre precisa da usabilidade do usuário, né? Como é que ele acompanha o grupo. Tem muita coisa que a gente fez, por exemplo, o nosso app ele previa que você poderia ter até 1000 atividades. A gente, cara, 1000 é coisa infinita, nenhum processo tem mais do que 1000 atividades. Com 2 semanas trabalhando, a gente tinha 3 serviços de alguns clientes que já não funcionavam porque tinha mais de 1000 atividades. Falei, cara, então calma, então isso não é coisa infinita, então vamos ter que remodelar. Como é que você vê isso? Né? Tem que deixar a forma bonita. Eu estou começando a entrar nesse mundo da tecnologia, no mundo de vocês, e aí eu vejo que se fala muito de always beta, né? Você está sempre testando, sempre apaixonado pelo problema, onde é que está o problema, porque é com ele que eu consigo entender, onde é que eu consigo melhorar. E aí a pergunta que eu faço para vocês, já nesse primeiro ano de negócio, é que eu percebo que vocês fizeram diferente, vocês não quiseram já ir fazendo e testando, vocês quiseram já ter um negócio pronto, né? Obviamente que tinha oportunidade de melhoria, para ter o primeiro cliente. Então, primeiro, eu estou certo nessa leitura? Ou vocês fariam diferente esse começo? Acho que não, porque a nossa plataforma hoje é gigante. Sim. Mas quando a gente foi fazer ela, a gente fez o MVP. A gente entregou o que era o mínimo para poder rodar. Entendi. Então o mínimo é um aplicativo ruim, mas porque o cara tem a transparência, porque fazia muito parte do que a gente queria vender ali, transparência, então a gente precisava ter isso.
e uma plataforma que a gente conseguisse orquestrar. Entendi. Então, o mínimo, cara. Aí depois que isso foi funcionando, hoje a plataforma pega a plataforma antes era desse tamanho, já era gigante. Legal. Relatórios, fluxos, automações, integrações, isso não tinha nada. Então, assim, o que a gente não queria é não ter a tecnologia, fazer um processo na mão, anotando em agenda, em papel, porque isso não ia agregar valor. Legal. Porque a gente queria que rodasse dentro da plataforma para testar na plataforma. Entendi. Uma coisa que a gente não se preocupou no primeiro ano, né, nos primeiros meses, foi justamente faturamento. Então a gente não se preocupou, por exemplo, em ter muito cliente, porque se a gente tivesse muito cliente, acho que a gente até quebraria, acho que a gente não poderia ter. Porque os primeiros clientes, cara, foram meio top. Sensacional. Né, Sensacional. Então, muito controlado, MVP, rodando, melhorando a plataforma. A plataforma, primeira semana, tinha bugs, a gente foi corrigindo, a gente foi usando, foi testando. Então, assim, foi um negócio bem controlado, né? Então, isso dos clientes controlados, a gente avisava para os clientes, então, inclusive, olha, a gente está começando, você vai ser tester, olha, o aplicativo, a gente quer todos os feedbacks. Cara, os clientes compraram muito a nossa ideia. Porque eles falaram, cara, você está fazendo algo que não existe, que é legal. Então isso ficou muito claro. Então tanto é que os clientes eram amigos, assim, né? Legal. Então, na verdade, o MVP de vocês já tinham essa consciência, eu vou rodar o mínimo, só que esse mínimo demandou um ano de trabalho de vocês. A máquina de ovo que foi. Tá, entendi. Mais complexo do Sensacional. Uma coisa que a gente toca muito é que você tem que ter pelo menos um core do seu negócio. O nosso negócio dependia de um sistema, infelizmente, muito mais complexo do que a gente imaginava. Mas outros core de outros negócios, às vezes, não depender de algo. Então, é algo que você minimiza ali em um mês, 2 meses, enfim. Mas o mais importante é você planejar esse core para que, quando nasça a sua empresa, o seu MVP, né, o mínimo para você rodar ela, você consiga fazer todos os testes e não tenha que ficar, tipo, pensa, a gente fazendo no papel para depois colocar no sistema. O sistema não quer sair. A gente já está tão cheio de coisa no papel, que a gente não ia ter mais tempo para poder sair do sistema. E, cara, como é que você escala? Imagina hoje. Hoje a gente tem lá 200, 300 famílias por mês, digamos assim. Como é que você escala isso na agenda, numa planilha, controlando que o Pedro tem, que eu tenho que buscar X certidões, tenho que analisar, tenho que ver? É impossível, cara. Não tem como escalar. Então, assim, a gente não consegue entregar a qualidade que a gente entrega, a velocidade que a gente entrega, né, e a acurácia que a gente entrega, a gente não pode errar, a gente não consegue entregar não tendo plataforma. Então a gente conseguiu, acho que uma coisa que, um aprendizado assim, que acho que foi muito bom pra gente, é que a gente primeiro focou na entrega. Cara, vamos ter a melhor entrega do mundo. Pô, beleza, a nossa entrega tá muito boa, tá, agora eu vou focar no comercial. Eu vejo que muitas vezes as empresas fazem o contrário. Cara, primeiro eu vendo, pego o dinheiro e depois eu vejo como é que eu vou entregar, se eu vou entregar. Às vezes nem tem um produto para entregar. Às vezes nem tem, e faz parte do processo. E a gente não, a gente focou muito na entrega. E se tivesse feito o contrário, acho que a gente não estaria aqui hoje. Sim. Porque é muito complexo, a gente não ia dar conta, a gente ia, né, enfim, a gente ia ligar o apito ali, né, porque ninguém tem conseguido. E quanto ao beta que você colocou, uma coisa bem interessante do nosso time como um todo, hoje faz parte da cultura, a gente tem alguns valores muito fortes e a tecnologia é um dos valores, né, que é a tecnologia nossa aliada. E hoje nossos beta testes são todos os nossos colaboradores. Uma coisa muito massa é que como os colaboradores sabem que eu e Rafa somos de tecnologia, e a gente tem um time de tecnologia dentro de casa, inclusive, então todo mundo acha que tudo é possível. E é massa isso. Então, como tudo é possível, você pega o pessoal lá desde o começo, cara, a gente precisa analisar o negócio, cara, vamos fazer um sisteminha que faz isso? Tipo, para eles já se tornou algo normal, então vamos desenvolver um sistema que faz isso? E a gente, obviamente, coloca na esteira, a gente vê o que é possível, o que não é possível, a gente traduz isso, né? Mas então a gente tem todos os nossos colaboradores como beta de melhorias e de bugs também, né? Então eles pegam, cara, isso aqui ó, não está entregando o que eu queria. E em normal, assim, nas empresas, como eu vi em diversas empresas, tipo, isso aqui está dando problema, mas tudo bem, vai dar problema, você aperta F8, você sai daqui, você copia, joga ali que vai funcionar. Então tudo de um jeitinho. Lá a galera não tem jeitinho. Tipo, eles fazem, aperta F8, não sei o quê, fala, cara, isso aqui não pode ser desse jeito. Já reporta pra alguém que aquilo ali tem que corrigir porque aquilo tá errado. E é muito rápido, cara, é impressionante. A gente tem reunião assim, quinta-feira, teve um caso agora que aconteceu, quinta-feira, pô, seria muito legal se tivesse um dash que cada equipe pudesse acompanhar seus indicadores, não sei o que, pô, que legal. Segunda-feira vai estar. Então, assim, a galera é absurdo, porque é tudo dentro de casa, né? E os fundadores são do ramo, né? O que vocês, assim, crescimento meteórico de vocês aí, o que vocês, tem alguma coisa que vocês atribuem a maior responsabilidade? Já pararam para pensar nisso? Cara, eu acho que é esse ponto, ou é difícil pensar porque, assim, quando a gente sentando num café ali conversando, aí a gente entrou em várias áreas, né?
Primeiro que tem uma frase que uma vez me perguntaram na caixinha de perguntas no Instagram, que é: Pedro, se você tivesse 20 anos com a experiência que você tem hoje, o que você faria de diferente? E aí, na minha situação, eu sou um cara muito executor, que já leio um livro, já quero botar a mão na massa. E, aliás, eu não. Eu percebo que a grande maioria dos empresários que eu conheço são executores. Por isso que os caras são empresários, porque eles já têm uma ideia, já executam e vão resolvendo o problema no meio do caminho. E aí, respondendo a essa caixinha de perguntas, Pedro, o que você faria diferente? O que eu respondi foi uma frase mais ou menos assim: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o machado. Então, acho que um grande pecado meu foi eu não me planejar tanto para executar as coisas. Eu executo e aí eu vou trocando o pneu do carro com o carro andando. E eu vejo que na contramão da grande maioria dos empresários que eu conheço, empresários grandes de sucesso, é que vocês se planejaram muito antes de acelerar o negócio, né? Então, talvez, assim, posso dar um palpite e vocês corroborem se vocês acham que faz sentido. É isso, talvez a paciência de vocês de esperar o processo. Cara, eu não preciso faturar no primeiro ano, vou trabalhar 1 ano investindo o meu tempo, depois de 1 ano eu quero ter poucos clientes, então vocês tiveram essa maturidade de planejar, porque vocês acreditavam que quando o negócio estivesse bom, ele explodiria. Estou certo na minha... E aí, se a gente for falar assim, se tem alguma coisa assim que eu acho que realmente fez toda a diferença assim, para o nosso negócio, eu acho que é a tecnologia. Além da gente criar tecnologias, a gente usa tecnologias também que a gente não criou. Então, cara, tudo na empresa, tudo está integrado, tudo tem alguma plataforma, tudo tem números, tudo tem dashboards, tudo a gente tem uma pessoa de dados para ficar gerando insights baseado naquelas informações. Tem dado que a gente começou a gerar desde o nosso primeiro cliente, que a gente não sabe para quem gerou aquele dado, mas hoje a gente gera insights baseado nisso. Então, assim, eu acho que a tecnologia, ela é o nosso, né, acho que é um dos nossos, acho que assim, a gente até brinca, a gente tem 3 pilares, né, a gente fala que a tecnologia é um dos pilares, né, o segundo é o processo, né, porque, cara, tecnologia é um bando de código, você não desenhar um processo lá dentro, as pessoas souberam o processo, e o segundo que a gente fala são as pessoas, né, o engajamento. Então a gente é GPTW, né, Great Place to Work, a gente tem um ambiente incrível com pessoas assim, a gente não tem porta dentro do nosso escritório, é uma curiosidade que a gente fala que a informação não pode ter barreira, no nosso escritório todo mundo tem porta, menos os banheiros, então a gente não tem porta dentro do escritório, então todo mundo senta junto, tá eu sentado junto com o time, outro sentado com o outro, a gente muda, então assim, tá todo mundo, pode falar com todo mundo sem ter que nenhuma barreira, essa era a primeira premissa. Então acho que são esses 3 pilares que a gente gastou muita energia. Assim, acho que o rol é muito focado de pessoas, engajamento. Então quando a gente foi crescer, o rol já trouxe uma dor que eu nem entendia, que é, cara, a gente precisa de RH. Aí eu, cara, mas pra quê? A gente que contrata, a gente que faz. Ele, cara, não, porque a gente não sensacional. Isso. Aí o Rô foi atrás, o Rodrigo já tinha se conectado, né, Rô, com pessoas de RH e pergunta aí. A gente já tinha feito várias conexões. Uma das coisas que foi um pilar de movimentação da empresa foi a pandemia. Nosso modelo de negócio ele era completamente estruturado com um modelo local, de passagem, embora a gente vendia para o Brasil inteiro. A nossa força de trabalho era completamente local. E durante a pandemia a gente... Calma aí, Rodrigo. Não fala da pandemia. Eu sei que a pandemia foi um momento, um marco para vocês. Eu vou chegar nele, mas só para a gente ir dentro de uma cronologia. Repetindo, 2018 vocês passaram o ano desenvolvendo o sistema. 2019 receberam os primeiros clientes ali, apanharam. Terminaram o ano de 2019 faturando... Já foi um baita de um faturamento, muito mais que grandes coisas aí. O que mudou disso tudo foi o nosso design de serviço. A gente não desenhou para ser mais uma assessoria. A gente desenhou para ser a melhor assessoria do Brasil. Entendi. O mindset já era para ser expoente. É um bom ponto, cara. Que quando a nossa visão lá, né? Qual é a visão da empresa? Até já mudou, tá? Mas nesse ano, qual era a visão que a gente tinha? Ser a maior assessoria do Brasil. Sensacional. Essa era a visão que a gente tinha. A melhor e mais clara. Era claro, velho. Eu tô falando, cara, olha não, cara, vai ser a melhor e a maior assessoria do Brasil. Isso, cara, quantos colaboradores você tem? 3. Pô, mas em Brasília. Pô, mas a maioria dos clientes estão em São Paulo e estão no Sul. Vocês estão em Brasília, vocês querem ser a melhor e a maior assessoria do Brasil. Cara, é isso que a gente vai ser. Não é que a gente quer, a gente vai ser. Então, assim, cara, isso era a nossa visão que estava muito clara e já estava clara. Sensacional. Então, tudo que a gente fez, nosso software foi desenhado,
nossos pilares foram estruturados, tudo pensado em ser a maior do Brasil. Já estava claro. Sem a tecnologia, a gente ia ser a maior do Brasil? Não. Sem processo, a gente ia ser a maior do Brasil? Não. E nem vocês sabiam como que seria, vocês só sabiam que seriam. Sem as pessoas já tinham decidido. Que acreditassem no nosso sonho, a gente ia ser a maior do Brasil. Aí, Rodrigão, o RH veio em 2019 já? Esse teu insight de teu... Em 2019, eu e o Rafa era o RH, né? Eu tava Entendi. muito mais dentro ali do... Então o RH veio depois do esquema da pandemia. Veio depois da pandemia. Tá, então vamos segurar o RH aí. Porque vocês terminaram 2019 faturando 1 milhão. Mas lembrando, 1 milhão e precisando de prejuízo. Então, é isso que eu ia falar, porque 1 milhão não significa, faturar 1 milhão não significa ter lucro. Então a empresa deu prejuízo, apesar de ter faturado 1 milhão, a empresa deu prejuízo em 2019. Consideravelmente. E aí, qual que era a visão para 2020? O que foi que vocês fizeram de planejamento estratégico? Vamos expandir, vamos acelerar? O que vocês estavam planejando? Em janeiro ninguém sabia que ia ter pandemia do jeito que veio, A né? gente fez, 2018 criando a plataforma. 2019 a gente ficou afiando o machado da plataforma, melhorando, criando novas funcionalidades e tudo mais. A gente chegou em 2019 e falou, cara, a gente sabe criar tecnologia e a gente sabe agora usar a tecnologia para fazer. Então, qual era 2020? Agora era a gente expandir em faturamento. Ou seja, trazer novos clientes, mais pessoas conhecerem a nossa solução, conhecer a nossa proposta. Aí era ter lucro, aí já tinha expectativa de lucro. Inclusive porque a gente já estava... O back-office bem estruturado, inclusive relativamente inflado por tanto que a gente vendia. Entendi. A gente precisava vender. A gente tinha 4 vendedores, colocar assim, a gente tinha 20 back-office, sendo que todas as outras nossos concorrentes eram 5 vendedores, 2 back-office. Então a gente estava assim, com uma pirâmide bem invertida. Mas por quê? A gente falou, cara, a gente tem uma estrutura muito legal do back-office, cada um faz um pedacinho do processo, não tem erro, não tem falha, agora sim a gente consegue. O comercial não tinha meta, não tinha... Assim, o nosso comercial era todo bagunçado, né? Colocar assim, a gente não focava... Não era o foco vender naquele momento. Era ter a entrega. Então vocês investiram, criaram uma robustez acima do que vocês precisavam daquele momento, acreditando que quando tivesse pronto, aí sim vocês teriam volume para crescer sem ter dor de cabeça. Eu tenho certeza disso, que a gente estava se endividando relativamente, né? A empresa não se pagava, e ainda assim a gente não colocou a calça na frente dos bois, né? Como diria a minha mãe. A gente ainda assim foi segurando, respirando, vendo a conta cada vez mais no vermelho. Mas deixa eu entender um negócio, assim, porque os empresários escutam a gente e eu acho legal esses detalhes de curiosidade. A empresa estava no vermelho e esse dinheiro saía de algum lugar. Foi dinheiro que vocês juntaram de atividade anterior ou vocês chegaram a pegar algum empréstimo? Foi o dinheiro de uma vida. Tá, entendi. Foi o dinheiro de uma vida inteiro lá dentro. E assim, a gente tava assim, cara, se não der certo, beleza, velho. A gente perdeu tudo que a gente juntou a vida toda. Beleza, era legal. Isso, assim. Eu e o Rafael, a gente desfez de tudo que tinha e colocou tudo dentro da empresa. Entendi. Eu não tinha carro, cara, todo o meu patrimônio que eu juntei, eu era desenvolvedor, trabalhava no sistema bancário e sempre fui um cara que tinha bastante consciência financeira. Então sempre fui um cara que gastava bem menos do que eu ganhava, guardava dinheiro e tudo mais. Peguei meu carro, vendi, peguei minha grana, vendi, e tudo, e Rodrigo a mesma coisa, tudo isso dentro da empresa. Então assim, todo o nosso dinheiro, e cada vez ele encolhendo. A gente colocou um caixa, um montante, a gente só veio diminuindo. E a gente ainda colocou o que a gente queria colocar com folga, porque a gente sabia que empreender não é uma ciência exata, né? Todo mundo que empreende sabe, cara, a matemática não fecha, né? Você fala, não, eu vou faturar porque eu vou vender para 10 clientes, mas não vende para 10, vende para 3, o ticket médio que você planejou é maior, é menor. Então, assim, a gente sabia, a gente já colocou com essa folga, mas foi no final, cara no final foi sofrido. Então, sensacional. Vamos lá, vocês são da área de tecnologia de 2000, sei lá, começaram a trabalhar até 2018. Eu imagino que vocês tinham ter uma renda boa, porque programador e infra já devia ter uma renda boa, trabalhar em boas empresas. E aí vocês abandonaram o trabalho em 2018? Ou vocês estavam desenvolvendo enquanto... Não, enquanto estava desenvolvendo a plataforma, a gente ainda estava mesmo trabalhando. Entendi. Juntando mais grana. Mas Tá. quando a gente embarcou, cara, skin ainda. Embarcou, falou, cara, a gente tem um dinheiro juntado, estou disposto a torrar essa grana. Tem que funcionar, velho. Tem que dar certo. Massa. Aí 2019, que foi um ano que vocês faturaram, mas tiveram prejuízo. 2020 vocês falaram, agora é o ano da gente recuperar o dinheiro que a gente investiu, agora vamos fazer acontecer. Entramos na Moai, fomos pegar, tanto é que quando a gente passava do conselho, era sempre, a gente sempre trazia venda. Como é que eu faço pra fazer tal coisa? Como é que eu faço marketing? Era mesmo, agora. Era venda, porque era nossa nova. Venda. A gente tinha um gasto grande e não tinha receita. E aí a gente entendeu, a gente está em Brasília, mas a maioria dos nossos clientes estão em São Paulo, a gente tem um público muito grande em Minas, a gente tem público no Sul. Cara, então vamos abrir escritórios físicos
em São Paulo e em Minas. Pô, a gente foi lá, eu viajei para Minas, eu viajei para São Paulo, fechamos 2 escritórios físicos, mudamos vendedores, arrumamos um escritório, fomos inaugurar uma semana, pandemia, fechamos o escritório. Cara, uma semana, A velho. gente viajou, pra vocês terem noção, o Rafael tinha acabado de pegar o voo pra BH, Junto com o time de marketing. junto com o time de marketing, pra mostrar os Tirar escritórios, os foto, clientes que estavam receber indo e tudo cliente. mais. A gente teve que antecipar o voo dele, porque as passagens iam ser todas suspensas, Caraca. porque os voos Aí o meu iam voo ser de cancelados. lá, era meu voo de lá para São Paulo, a gente tava com o cliente já agendado para ir no escritório novo, porque a gente ia inaugurar em São Paulo. Aí eu tive que cancelar, já vim direto pro escritório de Brasília, vim direto para Brasília e fechar os 2 Sensacional. escritórios. Isso tudo investindo dinheiro. Então, na verdade, vocês estavam abrindo ainda, acreditando que o comercial ainda ia dar resultado. Exato. Aí vocês falaram, cara, agora que o negócio vai acontecer, fecha tudo. Irmão, foi um combo, assim, que a gente... Cara, a gente ficou assim, parado olhando pro céu, assim. E aí, como é que foi? Que você olhou um pro outro e falou, e aí? Aí foi o ápice das coisas, porque assim, a gente investiu muito dinheiro nisso e não pôde, porque, enfim, a gente não ia poder trabalhar mais porque tudo foi parado, tudo Aham. fechou. Em paralelo, a gente teve, no mês seguinte, o nosso pior faturamento da história. Porque foi, imagina, Porque foi o mês que todo mundo ia Itália, pegar o esse dinheiro. centro do Covid, centro da pandemia, Caracas. e você vendendo só cidadania italiana. A pessoa entendia que quando você vende cidadania italiana, é para você morar na Itália, não você, é algo que você já guarda para o futuro, abre portas para você morar em qualquer país da União Europeia. Cara, como é que você faz um campo? Pô, na Itália, todo mundo morrendo, foi aquela... Não, foi o ápice lá. Horrível, triste pra caramba. E como é que você faz uma campanha? Vende a cidadania italiana, sendo que na Itália o pessoal tava morrendo em casa. Não, a Não, situação horrível, estava bem crítica. Né? não tinha como. Então, a gente tinha muitos clientes com o contrato já assinado, falou, cara, ou back, não sei se eu vou estar trabalhando, não sei se eu vou ser demitido, não sei o que está acontecendo, eu tenho que guardar dinheiro para minha família. E muitos que foram demitidos, né? No começo daquela onda de demissão, Pô, cara, eu fui desligado, eu preciso reaver meu dinheiro. não quero cancelar Quero o cancelar o contrato. contrato. Aí vocês tiveram que... Cara, devolveu agora. Então, a gente teve um grande gasto ali, de janeiro, fevereiro. Montando A gente escritório. teve montando escritório, passagem, marketing e tudo mais. Sim. Em março, a gente teve um gigantesco gasto com quebra de contrato. Muita gente quebrando contrato. E em seguida, a gente teve um pior faturamento da história, porque ninguém mais comprava. Só pra você Foram entender, cara, a gente já tava com um time de, sei lá, 30 e poucas pessoas. Assim. A gente teve um faturamento que não dava, a margem de faturamento não dava para pagar o ticket de alimentação do pessoal. Não estou nem falando de salário, pagar o ticket de alimentação. Só o que eles tinham para comer, só o... E a gente estava numa fase que a gente tinha acabado de contratar umas pessoas. E tinha umas pessoas que a gente tinha contratado que tinham saído do outro emprego. Então são pessoas que umas ou outras estavam empregadas, saiu o emprego, veio, a gente acabou de contratar. E aí a gente até teve muita discussão, né, com alguns empresários. Cara, o que a gente faz com essas pessoas, né? Assim, aí uma máxima que tinha é, todo mundo que está em período de experiência, você demite agora, porque você não tem mais no mercado, diminuiu, etc, etc, etc. Quem está há pouco tempo de casa, você demite, porque você vai pagar menos de rescisão e tudo mais. E o restante você coloca em férias. E o restante você coloca em férias. E aí a gente falou, cara, mas será que essa é a solução? Pô, a gente sempre foi tão transparente, vamos fazer o seguinte, vamos chamar todo mundo, vamos montar um meeting para falar próximos passos. Cara, todo mundo da empresa no Google Meet, porque já está todo mundo no home office. E a gente falou, galera, a situação é o seguinte, porque o faturamento é assim, a gente tem pessoas que acabaram de entrar, e aí? Sugestões. Cara, a galera falou, a gente vai dar jeito, vamos fazer isso, cara, eu vou fazer. Meu irmão, a galera se uniu num nível ali que a galera chorou na reunião. Foi uma parada muito linda, assim, foi bem emocionante. E aí a gente, ali na reunião, a gente foi... Até arrepiei aqui, sensacional. E aí tomou uma decisão, falou, galera, é o seguinte, a gente não sabe se a empresa vai viver mais 3, 4 meses, a gente não tem essa grana, mas fazer de tudo para não demitir ninguém. Então a galera que acabou de vir, a galera que tá em um mês de casa, que tá aprendendo, galera, a gente tem um compromisso com vocês, a gente não vai demitir. Mas se a gente vai viver 3 meses, depende de todo mundo. Irmão, a galera se uniu, né, irmão? Foi, cara, até eu fiquei emocionado, porque a galera se uniu num nível assim que a gente não esperava. E aí a gente conseguiu sair do outro lado ali, foi... E aí, beleza, a gente teve o pior faturamento. Rapidinho. Tem um Simpsons, como é que era o nome daquele chefe lá dos Simpsons? John Burke? É engraçado porque a gente nasce vendo Simpsons e outras coisas, e ele é uma referência de empresário que quer ferrar com todo mundo, quer fuder com a vida de todo mundo. E aí vocês não viram aqui, mas eu tô vendo o olho do Rafa vermelho. E é isso, cara, eu que convivo com empresário, é impressionante o nível de humanidade que tem, como as pessoas, os empresários se preocupam com as pessoas também. É óbvio que a gente quer crescer, é óbvio que a gente quer ter lucro. Esses são os indicadores para o negócio ter sucesso. Mas no pior momento,
que eles tinham gastado grana pessoal deles, eles poderiam e tinham todas as desculpas para demitir todo mundo. O cara se emociona porque não precisou fazer isso e graças a isso o próprio time não precisou demitir ninguém, não é isso? Não Cara, é sensacional. Então, existe no lado do empreendedor, e eu vejo cada vez mais o lado humano. O empreendedor tem um lado humano muito forte. Obviamente que ele precisa ter as métricas dos números para o negócio fazer sentido, mas o lado humano no empreendedor eu vejo que cada vez está mais forte. E esse é um exemplo prático de como no negócio de vocês isso também reflete o crescimento de vocês, né? Porque o engajamento da tua equipe, eu imagino que vocês colhem fruto dessa atitude humana até hoje. A galera fala, cara, esses caras são foda. Realmente é um propósito, é a missão, e é isso. Muito é isso. O pessoal sabe que a gente está com eles. Então, a gente não vai abandonar. Então, isso fez toda a diferença. Então, na época lá, por exemplo, os únicos que realmente perderam o salário foi o Rafa. Zerou completamente. Não só zerou, como a gente pegou o restante de economia que tinha, injetou. E aí a gente, cara, a gente juntou, e a galera se juntou e falou, cara, a gente não sabia gerir essa galera em casa. A gente não sabia, a gente teve que ligar pra cá, a gente tinha uma empresa que fazia nossas traduções. Então a gente foi mandar um lote e o cara, não, a gente fechou. Eu coloquei todo mundo em férias. Falei, cara, eu tô com cliente. Eu tô com demanda. Cara, não, valeu. A gente teve o Rodrigo, cara, se virou nos 30 para arranjar outra empresa que suportasse já a nossa demanda, que estava trabalhando na pandemia para a gente orquestrar. Teve uma colaboradora que levou um scanner para dentro de casa, então a gente combinou com os cartórios para todas as certidões, em vez de entregar no escritório, o motoboy entregar na casa dela, que ela ia digitalizar sobre a nossa plataforma pro resto. Cara, isso é assim, que se virar, mas uma coisa que a gente estava muito pronto com a tecnologia. Então já tinha muita tecnologia, mas todo trabalhar em casa. A gente não tinha os processos e nem a cultura de trabalhar em casa. Mas a gente tinha a tecnologia para isso. Então a gente conseguiu. Várias empresas de cidadania fecharam, muitos fecharam, demitiram, seguiram a tática, né? De demitir todo mundo, etc. E a gente começou ali, cara, como é que a gente vai para sair? Como é que a gente vai para sair? Como é que a gente vai para sair? E aí, um ponto só para colocar em relação ao start da pandemia. A pandemia no DF ela foi decretada, se não me engano, no dia 16 de março. Foi decretada no DF. Uma semana antes, a gente mandou todo mundo pegar os computadores e ir para casa porque a gente não entendeu o que estava acontecendo no mundo. A gente tinha uma funcionária grávida que já tinha sido ainda antes disso. Ele falou, cara, isso não está acontecendo, você está grávida, não vem mais para o escritório, pega seu filho em casa. Depois, antes de decretar, já tinha colocado todo mundo em casa, porque a gente pensou muito na segurança, não sabia o que estava acontecendo, estava todo mundo assustado. Então, todo mundo em casa, então assim, antes de todo mundo ir para casa, né? Antes do governo decretar que todo mundo tinha que ir para casa, a gente já tinha colocado dentro da empresa, todo mundo ia para casa. E como a gente nasceu extremamente tecnológico, ir para casa foi pegar o notebook e ir para casa. Para casa, não tem. Então, assim, a questão de tecnologia a gente estava pronto. Agora, a questão de controle cultural e tudo mais foi algo que a gente não previa como seria, né? Isso foi curado. Aí, beleza, então a gente teve abril, viu a faturamento da história. Maio. Péssimo faturamento também. E aí foi muito legal que aí nessa conversa que a gente teve em março e abril, eu e o Rui começou muito, falou, cara, meu irmão, a gente vai quebrar se a gente não mudar exatamente tudo que a gente faz. O que a gente fazia para trás não serve mais para nada. Nossos processos que a gente estava construindo se perderam. Então assim, cara, a gente vai ter que mudar tudo. Né? E aí um tempo atrás, eu tinha percebido nos números que o time comercial ele ainda estava conseguindo atrair novos clientes. Então, cada vendedor ainda traria mais X clientes lá, eu não lembro mais o número, mas eu tinha falado, cara, se eu tivesse mais 10 vendedores, eu acho que eu conseguiria manter o back-office do tamanho que está, nosso back-office estava grande. Se eu tivesse mais 10 vendedores, aumentar a campanha, trazer mais clientes, eu conseguiria manter a estrutura que eu tenho, né? Eu pensei, mas cara, não tem grana para levar 10 vendedores. Aí a gente teve uma conversa, olha que louco, a gente teve uma conversa há um ano atrás com um empresário que ele cresceu o processo dele de venda usando o conceito de RCA, que é representante comercial autônomo. Quem usa muito isso é farmácia, empresa de alta. Muitas vezes você está na farmácia, chega o carinha com a malinha para apresentar lá uma lista de remédio para vender para a farmácia. Então as indústrias farmacêuticas, né, usam muito isso. Muito distribuidor faz isso, né? De pé de automóvel, de construção, tem muito representante comercial, né? Um papo que eu tive há um ano atrás, que não fazia sentido nenhum, eu falei, e se a gente contratar RCA esperado pelo Brasil o suficiente para manter um back-office que a gente não conseguir demitir ninguém? Porque a nossa meta aí já era ter grana para não demitir ninguém, né? Sobreviver. Aí eu falei, cara, eu não sei fazer isso. Aí as conexões, né? Aí o Rô tinha se conectado
há uns meses atrás. Eu estava conectado com uma pessoa que era de RH, que era de gestão de pessoas e tudo mais, de recrutamento, seleção, foco em recrutamento, seleção e cultura. E sempre a gente conversava, e conversava com uma conversa despretensiosa mesmo, sobre o mercado, sobre como as coisas estão funcionando e tudo mais e tal. E aí, E aí ela perguntava pra mim, tipo, cara, e aí, como é que tá a empresa, etc, etc. E tipo, pô, deu muito ruim, né? Deu muito ruim, todo mundo caindo. Aí o Rafa chegou pra mim numa sexta-feira, era tardezinha, era umas 7 horas. Umas 7 horas, assim, da noite. Cheguei, Rodrigo, cara, e se a gente ter RCA, que eu não sabia nem como funcionava, mas, cara, a gente consegue ter mais colaborador vendendo, e a gente vendendo, a gente vai manter um back-office. Sem ter um custo pra isso. Tem um custo, porque aí ele ganha só baseado na comissão, a gente coloca uma comissão maior, e aí o cara vende, mas nosso produto é muito legal, a gente tem um negócio muito incrível, e tal, não sei o que. Mas, cara, como é que a gente contrata, Rodrigo? Cara, eu conheço uma pessoa que eu converso. Mandou uma mensagem, a gente fez a reunião, era tipo assim, sexta-feira, 8 horas da noite. Na própria sexta fizeram a reunião. Sexta, irmão, 8 horas da noite. Eu mandei mensagem e falei, tá fazendo o quê? Tô na academia. Eu falei, volta que a gente precisa conversar. Cara, fiz uma reunião assim, velho. A gente conversava. Na reunião mesmo a gente já projetou com o que a gente queria, cara, a gente vai contratar, RCA. Aí essa pessoa tinha um amigo que era gerente de uma autopeça e ele tinha debaixo dele vários RCAs. Então ele contratava RCA dentro do negócio dele. Aí ele já conectou a gente com esse cara. Falou, cara, olha só, tem um amigo aqui que eu acho que vai ajudar. Traz, aí a gente trouxe ele como consultor também. Pegou o modelo de contrato. Ele revisou o modelo de contrato, uma série de coisas, porque a gente não sabia como contratar RCA. E aí, cara, a gente trouxe esse RCA, a gente falou, cara, a gente juntou a time e a gente falou, galera, a gente acha que a gente encontrou uma solução. Cada vendedor hoje consegue trazer tanto de resultado. A gente tem pouco vendedor de acordo com o back-office. Eu não estou mentindo no back-office, eu tenho que aumentar o vendedor. Mas eu não tenho grana para contratar. Então a gente vai trazer os RCAs que vão ajudar e a gente vai manter todo mundo. Cara, um segundo time, né? A gente não tinha onboard online, então a gente tinha que montar a estrutura de onboard online, pitch de venda. E onboard era eu ensinando a vender, eu ensinando CRM, Rodrigo falando de marca, Rodrigo falando de processo, falando de não sei o quê. E eu vou participando de todos os onboards, ficava uma semana dedicado ali, né? Ensinando a galera. Dos RCAs. Dos RCAs, E ainda tocando a operação. A operação. E aí, velho, a gente contratou RCAs, a gente começou acho que em abril, maio, em junho. Em julho a gente teve o melhor resultado da história. Em julho. O melhor resultado da história. Não é o melhor resultado da pandemia. Da história. A gente, cara. Inclusive pra frente. Não, provavelmente não. Não, porque até o momento. Aí a gente teve o melhor resultado da história, meu irmão. Aí a gente criou uma tradição nesse dia. A gente falou, cara, toda vez que a gente bate um marco, a gente vai mandar pizza pra casa de todo mundo. E a gente vai fazer uma mesona online, né? Era, sei lá, 40 pessoas, talvez. Então a gente, cara, e a gente mandava mesmo. O Rodrigo, junto com a menina, ficava encomendando, você mora onde? Mora em São Paulo, mandava uma pizza entregar na sua casa, você mora onde? Mora no Rio. Aí via com a pizzaria perto, entrega na sua casa, a gente fazia uma mesona online, ficava comendo pizza e rindo, sabe? A gente comemorava. E aí a gente criou essa tradição da pizza que tem até hoje. No mês passado a gente comeu pizza. A gente bateu um marco. E aí, beleza, então a gente falou, cara, quando a gente bater marco... Tem que ter uma pessoa só pra comprar as pizzas, né? Não, aí agora a gente manda voucher de iFood. Ah, entendi, Voucher de si. Pô, são quantas pessoas na equipe hoje? 160, aí a logística da pizza ia ser... Mas se fosse, eu ia abrir uma pizzaria, que eu já atendi um cliente. Não, a gente pegou uma pizzaria, né? Teve uma vez que a gente fechou uma pizzaria em Brasília, cara, só pra entregar pra ele, entregou acho que mais de 100 pizza, o motoboy caiu, não consegui entregar. Não, é muita dor de cabeça, não vale a pena. Mas é muito legal porque foi uma tradição que a gente imprimiu. A gente estava querendo colocar muito o foco da cultura. Tipo, cara, não é a empresa que ganhou, todo mundo ganhou, cada um conseguiu manter seu emprego. E além disso, a gente queria que as pessoas confraternizassem com as famílias. Então, o que a gente fez na época, nesse primeiro, a gente mandou uma pizza, não foi pro Pedro, a gente mandou uma pizza pra família do Pedro, porque o Pedro representa. E tava todo mundo em casa. A gente fez uma pesquisa de com quem você mora. Então, pô, a gente tinha uma pessoa lá que morava no República com 8 pessoas. Olha que sensacional. Pensando no contexto da família do cara ali, que era a família que ele morava. Era aquela, exatamente. Então, na verdade, foi uma ação bem engajadora cultural. E de onde que vocês tiram tantas ideias assim? É muito network, estudando, vem, como é que é? São alguns pontos. Onde são esses insights, né? Você tem vários insights legais, né? São muito network. E tem uma coisa que a gente conversa muito, e a gente fala muito, que a gente era funcionário, cara. A gente sabe o que motivava, o que desmotivava, a gente sabe as ações que as empresas... Vocês eram funcionário outro dia, a empresa é um bebê, tá na fralda ainda, né? 4 anos atrás, cara, a gente olhava pros outros. E a gente sabia o que engajava e o que desengajava. E hoje a gente consegue traduzir, a gente sabe que, enfim, não é possível fazer só campanhas de engajamento, a gente tem um custo disso, a gente não consegue custear tudo isso, mas a gente sabe exatamente o que motiva e o que não motiva. E uma coisa que a gente tem muito
muito forte, assim, que a gente é muito bom, é que a gente não tem o ego suficiente para falar que a gente é o melhor em tudo. Então, cara, a gente precisa de uma coisa de RH, a gente vai contratar a melhor pessoa de RH que a gente conhece para fazer isso. A gente precisa de uma coisa financeira, a gente vai contratar a melhor pessoa de financeira, de comercial, a melhor pessoa de comercial. Porque a gente sabe que a gente é bom na junção das coisas no nosso produto. Isso, agora, no começo, a gente era RH, a gente era financeiro, a gente não tinha dinheiro pra isso, generalista, né? No começo, cara, você tem que ser tudo. Então, por exemplo, o Rô foi estudar processo para tocar o back-office, eu não sabia nada de jurídico para revisar contrato, e eu fui estudar marketing, porque eu não sabia Google Ads, Facebook, como é que eu faço campanha, eu tinha uma agência que fazia campanha, mas, cara, eu queria entender, eu fui estudar para aprender como é que faz campanha, inclusive depois eu que fiquei fazendo as campanhas, eu fui estudar vendas, fui ler livro de vendas, pitch de vendas, fui não sei o que, fui ver como é que era o processo, fui fazer bem sobre isso. Porque no começo, né, o empresário, ele, na minha visão, né, ele tem que ser generalista. Ele não precisa ser 10 em tudo, mas ele tem que ser ali 6 em várias coisinhas, até mesmo para a gente saber gerenciar, saber se a pessoa está entregando bem ou não. Então, assim, a gente fez isso, né, Rodrigo e é muito legal, porque como a gente tem essa sociedade, o Rodrigo hoje dividiu a empresa no meio. O Rodrigo foi ser bom numa parte, eu fui ser bom na outra, né? E aí a gente, cara, cada um tem que ser melhor nas suas coisas, porque a gente vai, né, se complementar ali na frente. E foi isso que a gente fez. Né? De muito network. Muito network. Que a gente conversava com todo mundo possível. O Rafael, a galera da Brinca na empresa, que é o rei do network, ele conversa com todo mundo. Eu faço muito network, velho. Eu faço muito bench. Bicho, eu vou no LinkedIn. Eu já fiz bench com o CMO da Gympass, porque a Gympass é uma campanha muito massa. Eu falei, cara, eu vou chamar o CMO da Gympass e vou pedir um bench. E, cara, até hoje eu troco mensagem com ele, ele me deu muita dica, até hoje eu dou dica. Então você faz muito benchmark, muito network. Eu vou me conectando no LinkedIn, o cara chato ali, beleza, cara, eu tô em empresa assim, o que você faz é incrível, eu vi essa ação que você fez, cara, eu queria, será que a gente pode pegar uma hora pra gente conversar? Cara, tem muito empresário que não responde. Beleza, ele faz parte, o cara faz parte do processo de venda, né? Mas tem outros, cara, que para ali uma hora da vida deles, empresários super bem sucedidos ali, era uma hora da vida deles pra te ajudar, velho. Então você tem vários mentores ali, né? Que tipo, o cara veio, passou ali uma hora contigo, micromentores. A Moai, né? Que a gente participa bastante também, a gente é muito ativo lá, faz muito network lá também, faz com muitos empresários. Então, assim, olha que você falou o nome da pizza, né? Teve eu não sei se esse foi um insight, mas uma vez a gente estava conversando com o JP da Look and Feel, e lá na Look and Feel eles têm uma tradição tinha uma tradição, acho que é alguma coisa era tipo de um sabor de pizza. Não, era você gostava de coxinha ou de quibe, eu acho. Era alguma coisa assim. Então, todo mundo que entrava tinha que escolher, era uma tradição deles. Aí a gente falou, caraca, que legal ter tradição. Olha que louco. Aí eu acho que talvez esse insight de uma conversa despretensiosa vários meses antes pode ter sido a fagulha, eu acho que foi a fagulha, para a gente gerar um nosso que era diferente, mas que era uma tradição que a gente tem até hoje. Então a gente criou a nossa própria tradição. Então acho que é isso, os insights, às vezes ele não vai vir prontinho. Cara, você tinha que mandar pizza pra casa da galera. Não, são coisas que vão aparecendo e quando junta faz uma conexão de... É aquelas ideias que juntam, né, e transformam em ideias muito melhores. E aí eu sou professor de RH, aí que nos ajudou a contratar. Isso em 2020. 2020. Mas essa não era aquela pessoa que vocês citaram ainda, porque essa de RH foi contratação para representante. Isso. Aí depois veio uma pessoa pensando no clima, né? Como é que... Ou não? Aí aconteceu. Aí a empresa começou a crescer, né? A gente começou a sobressair. Já em 2020. Em setembro a gente foi bater mais outro recorde, a gente queria já pensando, e essa pessoa ela estava com a gente já pensando na parte de cultura também, o RH. Então essa mesma pessoa. Essa pessoa entrou para ajudar a contratação. Ela me conhecia muito, então conhecia mais ou menos qual era a logística da direção da empresa, ele começou a conversar muito com o Rafa para entender a logística como um todo, mas a gente ainda não tinha financeiro para ter várias pessoas, vários times fazendo muitas coisas, então eu estava muito dentro da RH, muito dentro com ela, e participando muito de cultura e tudo mais, e com o tempo a gente foi... muito bom, né? Porque você direcionou, né, a cultura porque a gente acreditava. Saber só as regras do jogo. A gente tinha um problema. A gente é muito focado na cultura, a gente quer ter uma cultura muito forte dentro da empresa e tudo mais. Só que RCA, para quem não sabe, ele não é funcionário. Ele pode trabalhar em qualquer empresa, ele não pode ter vínculo, não pode ter vínculo de fato, ele não pode, não pode ter horário, ele não pode, ele pode trabalhar ali e outras coisas, ele não tem um pertencimento ali, né? É um Uber, assim. O cara pode ser Uber e fazer qualquer outra coisa da vida dele. Pode ser uma 99, inclusive. Isso,
E aí chegou uma vez, né, a gente entendia, a gente conversava muito com todo mundo, muito com os RCAs, inclusive. E, cara, a gente sentia que tinha uma ruptura na cultura. A galera que era da empresa, CLT, tipo, parece que a CLT e a RCA era dividido, e tinha que ser. Era dois business. Era, porque o RCA não pode ser tratado igual CLT e CLT não pode ser tratado igual RCA. E aí a gente queria muito que o RCA se sentia a parte, sentia também, né? Aí foi quando a gente foi ter até conversa com a RH, até hoje eu lembro. Porque a gente chegou e falou, cara, mas a gente quer que o RCA faça parte, se sinta, ele não se sente parte, não sei o quê. O que a gente tem que fazer para eles se sentirem parte? Ela, contrata eles. Tipo, é isso. Simples. Né? A única coisa A única que muda. Aí eu falei, caraca, eu vou, velho, não tem jeito. Ou a gente vai ter os caras que não fazem parte da cultura, ou a gente vai ter que contratar eles pra gente imprimir a nossa cultura que a gente quer. E já estava tendo resultado, já era outro contexto financeiro. E aí foi isso que a gente fez. E lembrando que esses eram os únicos vendedores que a gente tinha fora de Brasília. Então era o rosto da empresa fora de Brasília. O rosto da empresa não era o rosto da empresa o tempo inteiro. Então a gente precisava que o rosto da empresa fosse da empresa. Né? Cara, foi isso que a gente fez. A gente até hoje, né, a gente tem muitos vendedores que eram essa leva de RCA. De RCA e que 2020 ali na pandemia, então a gente até uma inclusive está morando na Itália. Vai na Itália. A gente mandou ela, já está na Itália pela empresa, inclusive. Então, assim, que entrou como RCA sem ter salário fixo, a gente tinha uma ajuda de custo, sem ter nada, mas acreditou e hoje ele está morando em outro país. Né? E hoje vocês têm 170, né, pessoas? 160. Mais ou menos um terço é só comercial. É nosso comercial, não, é menos, é um terço. Um terço, só time comercial. Umas 50 pessoas comercial. É comercial porque a gente engloba marketing também. Ah, entendi. Que é a geração de receita ali, né? Exato. E aí o restante é tudo a entrega. E essa pirâmide é invertida. A gente olha, faz bem tipo o mercado, geralmente é o contrário. Você tem ali 2/3 comercial e 1/3 a entrega. E a gente fala, cara, a gente tem tecnologia, a gente orquestra, a gente... Pô, por que a gente, nosso back-office é tão grande, né? Mas é o preciosismo na entrega. É algo que a gente não abre mão. A gente não abre mão de não ter uma entrega que seja excelente. Um dado, a gente não julga o processo da União Europeia. Né? Quem julga vai ser o consulado, quem julga vai ser os tribunais civis de Roma, quem julga vai ser o comune. A gente só monta o processo. Né? Mas a gente consegue analisar, ajustar a documentação, fazer retificações e tudo mais. Mas a gente não consegue, igual qualquer advogado, não consegue garantir sucesso. Né? É algo que a gente não consegue garantir. Então eu posso montar a documentação, a gente pode entregar e pode ter se negado. E faz parte. E já aconteceu? Cara, a gente tem 100% de aprovação. Nunca aconteceu com a gente. Nunca aconteceu. E é isso, cara. Um dos valores da empresa é que cada processo é um sonho, é um valor da empresa. Então todo colaborador, quando entra, está em quadros, a gente passa, a gente tem lá os embaixadores dos valores, né? Então, um dos valores é, cada processo é um sonho. Cara, a gente pode deixar um processo falhar, a gente está matando o sonho. Está matando ali, sabe? O cara já tem expectativa, o cara já está fazendo aquilo pro futuro dos filhos que nem nasceram, filho que ele nem tem, que ele nem é casado, mas um dia ele quer ter filho e quer passar aquela cidadania. Eu vou deixar isso, então, assim, a gente... Por isso que o nosso back-office hoje ele é muito maior do que a parte comercial, mas é por causa disso. A gente quer ter 100% de aprovação. A gente não quer matar nenhum sonho. Né? Então é algo que a gente focou e é um dos diferenciais. Porque se eu conversar em custo, cara, é muito melhor. Eu enxugo, entrego mais lento, assim, um ou outro falha, mas, cara, eu tenho um volume tão grande que, pô, né, a cada 200, um dá errado, paciência, pelo custo valeu a pena. Não, cara, não pode errar. Nenhum pode dar errado. Esse é a coisa de network benchmark que a gente faz é tão forte que hoje vários concorrentes nossos pedem ajuda porque o nosso time de análise é tão forte, o nosso produto de análise que tem plataforma também para isso. Que tem uma plataforma própria para poder fazer. É tão forte isso que os nossos colaboradores são referências nacionais em relação a isso. Então, vários concorrentes nossos pedem ajuda para poder ver alguma análise, alguma coisa. E a gente acha isso muito ok, a gente conhece com todo mundo. Porque a gente está ajudando o sonho de outras pessoas. Vocês já realizaram quantos sonhos, né? Ou seja, quantos clientes ali já? A gente calculou a última vez, estava 3 mil e poucos, mais de quase 4 mil. É que a gente faz muito processo, que a gente conta como um processo. Que é a família. A família, cara. Entendi. A nossa maior família tem quantas pessoas? Acho que é 42. 42, acho que é a maior que a gente fez, acho que é 42, a gente vai agora fechar uma de 50 e pouco. Então, um processo... Mas lá dentro a gente está realizando um sonho de 42 pessoas. Caramba. E aí uma curiosidade específica. Dentro desse número de sonhos aí, de clientes, famílias, quantos vieram do digital? Vocês têm essa informação ou não? 100%. Não, hoje 100%.
Mas os RCAs nos trouxeram de relacionamento? Não. É digital, é inbound. É mesmo? Marketing, atraindo, eles iam lá. É, de relacionamento. Aí, Duduzinho, fazer benchmark com eles, né? Assim, de relacionamento, pode ser, né? Porque a gente indicação, de uma tia, parente, alguém, tem até colaborador que é cliente. Mas é irrelevante frente ao que... Quantos clientes ele tem? De 8 mil clientes, você tá falando de 20, sabe? Tipo assim, alguma coisa assim. Ele tem muitos processos rodando. Sensacional. Quanto tempo que a gente já tá aí, Duduzinho? 55 minutos. Maravilha, já dá pra gente ir concluindo aqui. A gente parou em 2020, né? Ainda tem... é muita história, mas dá pra esticar um pouquinho. Quando a história tá boa, dá pra gente ir. Então paramos em 2020, aí vocês, processo de RCA, depois contratou a equipe, aí veio a pessoa de RH, foi uma grande mudança, né? Aí de uma pessoa de RH, veio a segunda pessoa de RH, da segunda pessoa... Cara, a gente Entendi. não via valor com desconhecimento, né? Ter RH, ter sabe, tipo assim, pra que se eu posso ter alguém só pra contratar em limite? Não, é pra gente a cultura. Cultura, sim. Você vai contratar alguém que era carimbado com a nossa cultura, alguém que era próximo do que a gente faz. Veio a segunda pessoa, veio a terceira pessoa, Hoje, o time de gestão de pessoas, de passagem ali, já tem umas 9 pessoas. 9 pessoas, cara, porque não só contratação, muita gente, né? Todo mês entra 10, 15 ali pessoas, mas é realmente para imprimir a cultura, para ser os guardiões da cultura, né? Então é isso que a gente tem pesquisas semanais de clima, a gente tem uma plataforma anônima, que é a Viper, a gente manda toda semana uma pesquisinha, cara, que o cara responde 1 minuto, pra gente entender como é que tá o clima, como é que as pessoas estão achando, e a gente pega muita melhoria dali. Então, assim, o RH vai trazendo várias, aí tem a parte de PDI, desenvolvimento, plano de cargos e salário, uma série de outras coisas que o RH faz. E aí, só pra gente voltar, né? Então, beleza, 2020 a gente montou o time, pegou os RCAs, contratamos. Fechou o ano faturando quanto? 4 milhões. milhões. Então, 2019 fechou com 1 milhão, dando prejuízo. 2004, 4 milhões de prejuízo ou lucro? Aí já estava brequivado. Então, a empresa, ela se pagava, mas ela não pagava o prejuízo histórico que ela tinha tido ainda. Entendi. Ainda tá, isso. A empresa já se pagava, mas não pagou o prejuízo histórico ainda. Ou seja, a conta de vocês não tinha sido recheada de novo com o que saiu. Então, e aí, beleza. E aí, 2021, né, cara, já entrou com outro mindset. Qual foi o planejamento para 2021? Em 2021, a gente tinha faturado 4 milhões em 2020, a gente foi muito audacioso, falou, cara, a gente vai faturar 12 milhões, 3x. E para faturar 3x, a gente tinha uma coisa muito clara. A gente vai ter que fazer tudo diferente do que a gente fez no ano passado. Vai ter que mudar tudo de novo. Como a gente teve que mudar muito ao longo do caminho, a gente sabe que mudar dá certo. Então, e aí eu juntei com o time, né, os gestores e tudo mais, para a gente projetar lá os 12 bi. E a gente viu algumas alavancas que a gente precisava melhorar. Né? Então a gente tinha alguns gargalos para apresentar o orçamento, a gente tinha gargalo no marketing, tinha gargalo no venda, então a gente veio com várias, já listou várias alavancas que se a gente melhorar, a gente poderia chegar nos 12. Né? Tinha que melhorar a plataforma, melhorar o processo, criar tipo de sucesso do cliente, para melhorar a experiência do cara, porque apesar do cara ter o app, ele sentia falta de ter um humano ali para dar os follow-up. Então assim, a gente criou várias alavancas para faturar 3x, foi a nossa meta. Só que eu acho que a gente criou tantas alavancas para faturar os 3x, que a gente mirou no 3x e a gente tirou quase o 6. Foi um negócio assim, era surpreendente, né? A gente bateu, teve muita pizza. Tinha pizza, e aí a gente atingiu os 21, né? Isso mirando nos 12. E a gente já tinha projetado esse ano agora os 3x no ano passado. Né? Já 2022. Os 36. A gente falou, cara, não tem que ser 3 e 3. Então a gente projetou 36. Mas quando a gente bateu 21, a gente falou, cara, 21 para 36. Não vai mudar tanto. Até que 36 já estava pensando agora, não ia mudar. Então a gente foi para 54, foi um número que a gente ia. E é muito legal porque as metas, a gente define todas elas junto com o time, todo mundo, os coordenadores. E é muito baseado em mudança, mindset. Eu preciso mudar. Se eu fizer igual, cara, vai lá, ano passado eu cresci 6x. Se eu não fizer nada, eu tenho tudo que eu fiz de bom ano passado, cara, isso não ia crescer 10%, 12%, 15%. Não ia dobrar. Não tem como, você não dobra um ano fazendo a mesma coisa. Então a gente estava com um mindset muito assim, cara, vamos fazer tudo diferente. E a galera compra muito esse mindset. Tanto é que às vezes, velho, a gente está acelerado quando a gente olha para o time está na frente, está mais acelerado que a gente
Não, pra gente fazer isso. Não, cara, já vou... Olha, eu implantei tua coisa, a gente criou um site, criou um chatbot, fala com mais de 7, 10, chegou a falar até com 10 mil pessoas por mês. Fala se o cara tem direito de cidadania italiana, se tem direito de cidadania portuguesa, entrega o orçamento na hora, usa IA, faz uma série de coisas assim no WhatsApp. Então a gente foi implantando novas tecnologias, criou plataforma financeira para ser mais ágil na parte do pagamento, criou outras plataformas de análise, jurídico. Cara, a gente desenvolve plataformas, desenvolve tecnologias e muda processos e as pessoas estão muito drivadas a resultado. E é dados, né? É tudo baseado em dados, números, então é muito baseado em growth mesmo. Cara, faz, cresce, ajusta, dados, verifica, insight, né? Porque a gente fala que a gente tem muito dado e a gente tem pouca inteligência. Então aí é uma coisa que a gente está muito focado nesse ano agora, é pegar esses dados que a gente tem e gerar inteligência com eles. Então a gente tem muitos painéis, muitos dashboards, Power BI, cara, o que mais tem lá agora são os painéis lá para a gente gerar inteligência baseada em dados, e ela tudo integrado. Então é só isso que a gente faz. Né? É só, pô. Não, e assim, foi um insightzinho só pro negócio funcionar, né? Coisa simples. Não correram risco, não achei que correram risco, não passaram perrengue. Simples assim. E aí uma coisa que a gente fala, cara, é que a gente contou aqui o final, né? A gente contou mais as histórias boas depois da pandemia, né? Mas tem muita queda, né? Então acho que uma coisa que fica a dica para os empresários que estão escutando é resiliência. Eu acho que pra mim, é a palavra-chave para qualquer empresário. Porque, cara, é muito tombo, né? Tipo, é muito tombo, né? Então, acho que a resiliência tem que estar muito elevada, porque, né, acho que todo empresário passa por os baixos e acho que toda vez que a gente tem um tombo, é uma oportunidade muito grande para crescer, né? Para se reinventar, para sair melhor. Então, na pandemia, hoje a gente conversou, né, bem depois da pandemia, que a empresa não pagava o artigo de alimentação, e uma coisa que a gente estava falando cara, a gente tem que sair dessa pandemia melhor do que a gente entrou. Isso já era nosso mindset. Como? Sensacional. Não sei. Mas só sei que... Mas uma coisa que a gente estava muito alinhado é que a gente ia sair da pandemia. A gente ia sair forte. A gente não tava... A gente... Não sabia como. Não sabia como. Mas a gente não tava... No momento nenhum a gente desacreditou do negócio. Exato, velho. A gente deu aquele baque, ficar em casa, olhando pro teto. A gente falou, cara, eu vou sair mais forte. Como? Não sei. A gente vai ter que sair. Vamos ter que rolar. Não, legal. Você comentou que um dos pontos importantes para o empresário conseguir crescer e sobreviver é a resiliência. Eu discordo. Na verdade, não é nem discordo, acho que é um ponto. Porque o que é a resiliência, na minha opinião? A resiliência é quando você consegue enfrentar momentos difíceis e se manter de pé. E aí tem outro conceito, que é o conceito do Taleb, que é o conceito do antifrágil. Que você simplesmente não se mantém de pé. É o conceito de que cortam a tua cabeça e não nasce outra cabeça, nasce duas cabeças. Então você não simplesmente suporta, mas como você sai muito mais forte daquele momento adverso, que foi exatamente o que aconteceu com vocês de forma evidente ali na pandemia. E eu não tenho dúvidas nenhuma que vocês têm vários outros exemplos para dar se a gente tivesse mais tempo aqui, né? Uma frase que a gente coloca lá na empresa que é: o que não nos mata nos fortalece. Então é isso, né? A gente tombou, ficou tonto, mas a gente é o mais forte, né? Essa é a ideia. Exatamente. No Galera, sensacional a história de vocês. Eu já era fã de vocês, né? E aí vai conhecendo os detalhes, aí você vê que tem mais motivo ainda para admirar. Parabéns. Fiquei com mais vontade agora. Eu peguei vários insights, para mim valeu a pena, de verdade. Já quero fazer benchmark com vocês também, abusar de vocês aí, né? Quem está disposto a receber, está sempre disposto a ligar. E sei que está, sempre a gente tem sempre aberto com vocês aí. Gente, no escritório, a gente nunca teve nenhum caso de bench que alguém pediu que a gente... Nunca, não acontece, cara, porque a gente acha que o ecossistema tem que se fortalecer, né? Então, assim, a gente recebe muita gente no escritório. Massa. A gente recebe muita gente que a gente faz via Google Meet. Todo mundo. Gente do nosso segmento, e são vocês que recebem, né? A gente recebe, sempre. E gente do nosso segmento, inclusive. Já teve, concorrente que viajou para nos conhecer, porque queria saber o que a gente faz, cara. Vem aqui, vamos nessa, vou abrir tudo. Porque no final das contas, na minha opinião, o teu resultado relevante muitas vezes não é o que você faz, mas é o como você faz. Então o cara pode saber de tudo que você faz, mas se ele não repetir a cultura, a intensidade, o amor, o tesão, a questão de você, que eu citei ali de você com a tua equipe, né, de você ser humano com a tua equipe, tudo isso, não é um bolo não se faz com você não põe um açúcar. São vários ingredientes para aquele bolo sair gostoso, né? Então o negócio é isso também, né? Então eu concordo com vocês.
É isso mesmo, quanto mais a gente entrega, naturalmente mais a gente... Mas a gente tem que aprender, que o Pedro aí, né, dando aula. Exatamente, muito que aprender contigo e com todos que os isso? que conversa. E, cara, é recíproco, tá? A gente sempre comenta muito sobre você e sobre, enfim, toda a parte da história que a gente acompanhou de perto, a gente conheceu você, conheceu muitos outros empresários. Sempre tem alguns empresários que se destacam no meio. E os empresários se tornam referências em alguns assuntos. E é assim que a gente vê, sabe? Então, legal. A gente pensa em algumas soluções, algumas questões financeiras, algumas outras coisas. Pô, a gente já lembra de você. Na hora. Na hora, é uma coisa que se torna. E hoje você é uma das referências pra gente também. Enquanto isso, então, muitíssimo obrigado também. Agradeço a benevolência nas palavras aí. Pessoal, e a gente vai ter que gravar outro momento, né? Porque todo ano a história vai mudar toda, então a gente vai ter que gravar por ano agora. A gente fez um compilado porque é a primeira vez, então todo ano a gente mudar. E aí quando eu olhei ano passado, né? Tipo, quando a gente chegar no final de 2022, o que vocês fizeram? Beleza, vamos ver tudo que você vai pagar e tudo que é novo. E eu acredito que é só o começo, porque uma empresa que nasceu em 2019 ainda tem muito para fazer. Apesar de já ter feito muito, tem muita coisa para fazer e quero continuar assistindo aí a trajetória de vocês, que é sensacional. Vocês estão de parabéns. Não só na questão do empreendedorismo, mas na questão do relacionamento, inclusive entre vocês como irmão, né? É um exemplo aí também de relacionamento entre vocês também e sociedade. Valeu, galera. Obrigado. Excelente momento aqui com vocês e continue nos acompanhando nos próximos episódios. Um abraço. Um abraço.